Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos que nesse momento, Pai, de podermos ser tão à vontade na tua presença. Esse momento de alegria, esse momento de regozijo, juntos diante do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse privilégio, por essa, Senhor, rica, especial oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos na tua casa para dizer que o Senhor é Deus. Que as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, possam de fato, ó Deus, te agradar. Sabemos que tudo isso que temos e que podemos fazer é misericórdia do Senhor, é graça do Senhor, é favor e merecido do Senhor. E por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Nesse momento, Senhor, onde vamos tratar da tua palavra, falar da tua palavra, esse teu doce e suave Espírito, Senhor, de fato flua neste lugar. As palavras, Senhor, que venhamos a dizer não sejam do nosso coração, mas que venham de fato, Senhor, do teu trono, inspirada, dirigida, instruída pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que momento gostoso. Muito tempo nós não tínhamos um momento gostoso assim. Eu confesso, divido com a igreja que isso me alegra muito. Poucos irmãos entendem isso. E a Bíblia fala de uma adoração extravagante. Quando Davi traz a arca para onde ela devia estar, ele estava tão eufórico, ele estava tão animado, ele estava tão feliz, e ele estava dançando no meio do povo do jeito que ele estava. Amém? Tanto que a esposa de Davi, né, o ministro faz até um comentário, ele estava só tecido de pouca roupa, mas ele estava tão eufórico, né, com o fato da arca ter retornado, ter chegado. Irmãos, nós estamos diante da presença todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque de fato a adoração extravagante envolve sim emoção. Por muito tempo no nosso meio nós ouvimos sempre essa separação, mas nós somos um ser dotados, amém? De várias partes, de várias funções, e a emoção faz parte dela. Se o nosso Deus não quisesse que a nossa manifestação tivesse emoção, eu tenho certeza que Ele não nos faria com emoção, amém? Mas pelo contrário, e isso é muito bom estarmos na presença do Senhor. Louvado seja Deus, bom ver os irmãos aqui. Tivemos uma semana, para muitos, mais desafiadora, para outros mais tranquila, mas agora já estamos iniciando outra, e glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram lá em Hebreus, no capítulo 2. O autor de Hebreus, nesse capítulo, ele vai nos dar uma realidade de evangelho tremenda. E enquanto nós nos preparamos, que você já possa estar com o seu coração voltado para aquilo que nós vamos celebrar hoje, que é o momento da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. O teu coração, a
tua mente possa estar preparada para isso. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu sei que alguns já até levantaram. Como nós vamos discorrer o capítulo até onde o tempo nos permitir, a gente vai lendo versículo a versículo e vamos fazendo breves comentários. Amém? Em nome de Jesus. É interessante esse texto, porque o que eu queria ressaltar antes de nós começarmos a ler. Esse é o capítulo 12. E quem lembra o que tem no capítulo 11? Se você virar sua folhinha ali, se você no capítulo 1 anterior, nós encontramos um dos temas muito comentados, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que seja o capítulo de Hebreus mais pregado, mais falado, amém? Que é o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. E é interessante que ele fala sobre a fé, e depois, no capítulo 11 ainda, ele começa falando sobre os heróis da fé. Homens, né, e mulheres que de fato fizeram a diferença exatamente pelo exercício da sua fé. E no capítulo 12, o autor de Hebreus ele vai nos falar exatamente como a gente põe a nossa fé em prática. Amém? Ele fala, ele traz esses exemplos, ele lembra, por exemplo, do personagem que nós falamos no domingo passado, que foi Abraão, e tantos outros, Noé e aí por diante. E aí ele entra no capítulo 12. E ele traz, irmãos, começa falando exatamente do nosso mestre. Ele começa falando exatamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Acompanhamos juntos essa leitura. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, no primeiro versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Ou seja, esse versículo ele faz exatamente essa transição, quando ele fala dos heróis da fé, e aí ele faz nesse versículo a transição. O autor faz essa transição para o versículo 2 que nós já vamos ler, destacando exatamente isso. Então, irmãos, nós temos vários exemplos de fé na Bíblia. Amém? Exemplos, referências importantes que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Portanto, também nós, ou seja, assim como Abraão, assim como esses heróis que foram citados no capítulo 11, então também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Aí, é só de tudo que nos atrapalha? Não. E também do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então aqui ele fala para abandonar o que nos atrapalha, para lutar contra o pecado e para andar com perseverança. Três coisas que exatamente esses exemplos de fé que foram citados em Hebreus capítulo 11 fizeram. É claro, irmãos, que é necessário um tempo de reflexão, um tempo de solitude, como eu falei tanto essa semana. É necessário um tempo de solitude. O que é solitude? Solitude, irmãos, não é solidão, são duas coisas diferentes. Tá? A solidão é o fato realmente de você se sentir sozinho. A solitude é você estar sozinho, amém? Para atingir um propósito. Então a solitude, no caso do cristão, é estritamente você estar sem alguém, não estar na presença de alguém, para em solitude, ou seja, você vai ter aquele tempo todo disponível para você estar na presença de Deus. Então essa
é a prática da solitude para nós. Amém? Muitos exercem a solitude, por exemplo, sentando ali na beira-mar. Por exemplo, você senta ali na beira-mar, com sua cadeirinha na areia e aproveita e contempla a criação de Deus, atribuindo a honra, a glória e o louvor. Essa é a solitude. Não é o sentimento, amém, de solidão. A solitude é essa atitude de você parar o seu dia, parar a sua rotina, parar e contemplar a Deus e a sua criação. E por que eu estou falando isso? Porque ele fala que nós devemos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. E quando não conseguimos tirar aquilo que nos atrapalha? Porque sempre tem alguma coisa que nos atrapalha. Amém? Sempre tem alguma coisa que nos atrapalha. Aí, irmãos, vem o terceiro ponto que ele falou: perseverança. É perseverar. É perseverar. Perseverar. Aí no verso 2 ele diz: temos olhos fitos em. Irmãos, esse texto é o Evangelho puro, traduzido para nós um Evangelho de encorajamento. Temos os nossos olhos fitos em Jesus. Não adianta, não tem outro jeito. Não adianta a gente buscar outra forma, outro método, outra saída, outra receita. Não tem jeito. Os nossos olhos, os olhos daqueles que creem em Jesus, devem estar fitos em ponto. Não tem outra escapatória. Os nossos olhos não podem estar fitos, amém? No que acontece no mundo, nas coisas que estamos vendo, nas coisas que estamos ouvindo, presenciando e acompanhando. Os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a. Está difícil, irmãos, suportar o que você, o que eu tenho passado. Não é comparando, mas não se esqueça que Jesus suportou a cruz. E é interessante, eu gostei muito de um comentário que eu ouvi de um pregador essa semana, o Iago Martins, falando sobre esse episódio, por exemplo, das Olimpíadas, né? Por mais que eles neguem, realmente houve, né, algo para tentar diminuir quem é Jesus. Mas, irmãos, preste atenção. Quando eu vi isso do Iago Martins, eu não sei se o João Paulo Lavão ouviu, isso realmente me marcou. Sabe por quê? Nós seguimos um evangelho de humilhação. O próprio texto vai dizer o quê? Que ele suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós acreditamos num Jesus ressurreto, mas que ele suportou toda a vergonha e humilhação ali na cruz. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Como eu disse, não é uma comparação que eu e você passamos hoje com o que Jesus fez na cruz, mas é de fato uma informação que a gente precisa guardar no nosso coração, porque ela vai nos trazer alegria e paz, irmãos. Nós servimos a um Deus que suportou toda a humilhação que alguém poderia suportar. Irmãos, ali naquela cruz não havia nada
havia uma exposição de vergonha maior na face da terra, naquele momento, do que aquilo que Jesus passou por obediência ao Pai. Não havia, irmãos, algo exatamente que colocasse em exposição alguém de forma tão violenta, de forma tão bruta, de forma tão física. O que Jesus passou, irmãos, em obediência ao Pai. Ele foi cuspido, ele foi humilhado. E de fato, irmãos, o que é uma foto hoje? O que é algo que alguém possa dizer contra o nosso mestre? Não é nada, não é nada, porque ele já venceu a morte, ele já está à direita do Pai, ele é soberano. Falem o que falarem, tentem implantar o que quiserem, ele está lá, ele está à direita do Pai, no domínio, no controle. Ele é soberano, ele é suficiente. O querer estava nele, todas as coisas vieram a existir por causa dele. Então, irmãos, não é sobre o que o mundo está dizendo, mas é sobre o que a verdade afirma. Ele foi envergonhado. Ele foi desprezado. 3 anos de discipulado. 3 anos de discipulado. Discipulado diário. Tomando café, almoçando, jantando, convivendo o tempo todo. 3 anos de discipulado. Quando ele é levado lá no sinédrio diante dos fariseus, cadê os discípulos? Quando ele faz a ceia, quem estava ao lado dele? Não é sobre o que os outros estão fazendo, mas é sobre quem ele é sobre quem Jesus é. E isso, de fato, é uma palavra de encorajamento para nós hoje. Verso 3. Pensem bem. A minha versão diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem de desanimarem. Irmãos, que palavra encorajadora. Ele não está dizendo para não ficarmos desanimados. Pelo contrário. O que esse texto quer dizer para nós é: quando você estiver desanimado, lembra de Cristo. Quando você estiver triste, lembra de Cristo. Quando você estiver para baixo, como diz nos nossos dias, lembre de Cristo. Quando você estiver cansado, lembre de Cristo. Os nossos olhos devem estar fitos em Cristo. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É uma afirmação dura, é uma afirmação pesada. Mas Jesus derramou o próprio sangue por amor ao Pai, em cumprimento à vontade do Pai na terra. Ele se deu, ele se entregou. Verso 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Quantos? Não precisa levantar a mão, não, é só um apontamento da nossa parte. Quantos que estão aqui precisam ser animados?
estão aqui nessa noite precisam ser encorajados? Quantos que estão aqui nessa noite que se sentem cansados, sobrecarregados? E aqui nós estamos numa carta. Se formos no Evangelho, o que Jesus disse? Lança sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve, é suave. Amém? Verso 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, para quem se considera filho, a repreensão ela vai trazer um resultado bom. Amém? Por quê? Porque é uma disciplina, é um conserto. Amém? A disciplina, ela é um conserto, ela é uma oportunidade de que aquilo que estava errado seja corrigido. Amém? E isso não é uma palavra para abater, porque o filho de verdade, aquele que é filho de verdade, ele vai se alegrar. Por quê? Porque tem um pai com quem se preocupa. Irmãos, esse é um princípio de paternidade de Deus que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando a gente tem um pai que não se preocupa, a gente se torna muitas das vezes até traumatizado, porque a gente tem um pai que não se preocupa. Mas quando a gente tem um pai que se preocupa, ele vai deixar a gente fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Não, quando a gente tem um pai que se preocupa, ele quer sempre o melhor para nós. Amém? Então, se você é filho, guarde essa palavra de ânimo para a sua vida hoje. Não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. É interessante como é fácil a gente achar um exemplo desse. Davi, quando comete todas aquelas suas atrocidades e tal, quando ele faz o censo indevido, que Deus não havia pedido para ele fazer um censo no meio do povo, e Davi, quando faz o censo no povo, e centenas de pessoas morrem por causa desse censo, e Deus dá a opção para ele, exatamente se ele quer ser castigado por Deus ou não. E Davi prontamente fala: prefiro ser castigado pelo Senhor. Irmãos, o filho, ele consegue enxergar que o castigo do Pai, o castigo de Deus, vai exatamente trazer o resultado para a vida dele. Vai de fato trazer transformação para a vida dele. Se eu perguntasse para a igreja nessa noite, quantos aqui querem ser transformados? Quantos aqui estão dispostos a passar pelo processo da transformação? Verso 7: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Suporta. A palavra de Deus para nós hoje é suporte. Amém? Suporte com disciplina.
dinheiro? É no marido? É na esposa? É no filho? Nós podemos ter diversas motivações, irmãos, para fazer muitas coisas, para levantar da cama, para seguir em frente na nossa vida, mas que de todas elas a principal possa ser essa: eu aceitei ser filho. Então, como eu aceito ser filho, eu aceito suportar. Eu aceito suportar. É interessante quando Deus fala para o profeta sobre o vaso quebrado. O vaso ele foi remendado. O vaso não foi remendado, né? Foi feito o quê? Foi feito um vaso. Irmãos, nós precisamos de fato entender que Deus quer fazer sempre em nós algo novo. Nós precisamos entender que essa é a ação de Deus. Percebam, irmãos, que como essa afirmação é totalmente coesa com o que nós falamos no domingo passado sobre a palavra de Deus sobre a vida de Abraão. Porque Deus não nos deixa, Deus não nos quer, irmãos, acomodados. O acomodamento, irmãos, fala em paralisia. O acomodamento nos fala sobre esfriamento. O acomodamento, ele nos remete exatamente a uma posição de inércia. Quantos lembram que estavam aqui no domingo passado, quando nós falávamos que se o nosso corpo paralisar, o que ele acontece? O que acontece? Ele atrofia. Então Deus nos fez exatamente para movimento. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Ela é uma organização aqui na terra, que ela tem ali o seu compromisso. Tivemos a votação, tivemos ali as coisas. Ela tem o seu compromisso aqui na terra, mas ela é um organismo vivo. E o verso 8 diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quando ficamos exatamente reclamando, não aceitando a correção de Deus, talvez muitas vezes o que precisamos é aceitar: Senhor, eu me submeto à sua vontade. Senhor, eu aceito a sua correção. Senhor, eu me diminuo, eu me coloco exatamente nessa posição. Verso 9: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua. Ai, Deus, que valioso é isso. Às vezes a gente não entende o processo ou o propósito da correção. E guarde isso no teu coração. O maior propósito da correção de Deus em nós é o quê? Para alcançarmos a
santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Quando somos disciplinados, é porque a nossa natureza pecaminosa, amém? Não consegue se submeter à vontade do Pai, às orientações do Pai, aquilo que o Pai deixou para nós como exemplo e verdade. Verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que foram exercitados, Amém? Vou ler de novo. Verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Não é verdade isso? Quando a gente está sendo corrigido, não é? É triste. É triste. A gente chora. A gente lamenta. A gente acha ruim. Mas, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aí eu te pergunto: